Vamos lá. É um processo muito louco e muito estranho. Eu já tive em eventos. Quem já esteve em algum evento conosco aqui, seja em Maringá ou seja no Paraná? Levanta a mão. Legal, pouca gente. E esse é um processo muito maluco, porque nós éramos aquele grupo que fez as manifestações para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Derrubamos a presidente Dilma Rousseff. Caímos em descrédito, porque ousamos questionar a direita imaculada brasileira. Bolsonaro e sua família de idiotas. E precisa ser tratado nesses termos. Uma família de homens idiotas que pegou toda a nossa luta e jogou no lixo. E nós fomos jogados no lixo juntos. O Movimento Brasil Livre, todas as coisas que nós fizemos pelo Brasil, todo o trabalho do deputado Kim Kataguiri, tudo aquilo que era uma luta pelo que era certo. Lutar para fazer o que é certo, mesmo quando difícil, que é o certo, parece impossível. Tudo aquilo que a gente trabalhou sendo jogado no lixo, todas as nossas dores sendo tratadas como coisa menor, porque o que valia, no fundo, era se aproximar do político popular. Não foi isso que nós vimos nos últimos anos? A adoção do caminho fácil. Aqui no Paraná, eu cito aqui esse estado, porque grande medida da revolução que nós fizemos parte começou no Paraná. O Movimento Brasil Livre surgiu com um paranaense no time, mas acima de tudo surgiu junto também com a Operação Lava Jato, surgiu ao mesmo tempo. E essa revolução começou e ela foi destruída, porque ao longo do tempo as pessoas pararam de se importar em fazer o que precisa ser feito e passaram a cuidar em se eleger fazendo um discurso fácil. E é isso que o estado de vocês, que é o estado da Lava Jato, fica no estado dos políticos que ficam lá. Olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês são os anticomunistas, não é? Você em Santa Catarina estão lá enfrentando os comunistas. Não é que não existe a esquerda no Brasil que tem que ser combatido muito. Mas enquanto vocês achavam que combatiam a esquerda e combatiam o comunismo, tinha um deputado do Maranhão levando dinheiro do trabalho de vocês. Tem um cara aqui, ó, que trabalha com agricultura, não é? Fazenda Guará. O teu trabalho lá na tua fazenda foi expropriado de impostos e ele foi para um político no Maranhão ou no Piauí gastar com putaria. Desculpa, criança, mas eu não posso assim. Não gastar com coisas indevidas. Tá? E é isso. Em vez de vocês terem um projeto de poder aqui no Paraná que representa um povo trabalhador e um povo que paga a conta, vocês ganharam entretenimento. Aí aparece o Farru com um bigode, sai daqui bonito, não é? E vários políticos enfrentando o comunismo no STF. No final, vocês continuaram pagando a conta, o Lula voltou para o poder, o Estado do Paraná não foi respeitado no Congresso Nacional em nenhum momento, vocês são o quarto PIB do Brasil e mandam menos do que o Piauí, mandam menos do que o Sergipe, e se encontram agora na seguinte encruzilhada. Se não votar no Flávio é porque apoia o Lula. Mesmo o bolsonarismo não tendo feito nada por vocês. Vocês deram tudo pelo bolsonarismo aqui no Paraná. Vocês entregaram deputados, entregaram votos suficientes para eleger ele no primeiro turno. É ou não é? Foi feito isso por esse cara. E o que vocês tiveram de volta? Para Santa Catarina é muito pior. Os caras vão ter que engolir ainda o Carluxo concorrendo ao senador. Humilhação suprema. Já não bastasse aquele mongoloide do irmão dele, o Jair Renan, falando nada com nada. Por que eu estou colocando esses pontos? Porque eu ando por Maringá, eu fiquei por aqui hoje, eu fui ontem em Londrina, e são sempre, toda vez que eu volto para cá, eu me lembro, baita de umas cidades. Como eu diria, são cidades que poderiam estar em São Paulo, provocação aqui de paulista com vocês, mas são cidades incríveis. Só que quando eu vou sair de uma cidade para outra, quando eu vou cruzar e ir para Guarapuava, eu vou pegar uma porcaria de uma estrada, não é? Quem não teve que desviar do buraco pela pista ao contrário e um caminhão aparecer do outro lado? Quem nunca passou por essa experiência canônica no estado do Paraná? O estado de vocês não tem infraestrutura, o estado de vocês manda pouco, e não obstante vocês continuam trabalhando e produzindo. Vocação de otário não deveria ser uma característica de vocês, mas na política brasileira vocês estão ficando com vocação de otário. É o cara que paga a banda, mas não escolhe a música. Eu não quero ter vocação de otário. Nós não podemos ver um país em que nós temos vocação de otário. E nós temos que nos fazer ouvidos, nós temos que ser respeitados e nós temos que fazer o certo. Porque o caminho fácil engana, ilude. Você até ganha uma eleição com ele, mas você não resolve o problema. A pergunta que eu deixo para os paranaenses, e eu sei que as pessoas que estão aqui já nos acompanham e torcem e vão ajudar na nossa pré-campanha e vão me eleger presidente da República. Eu sei que isso vai acontecer. E vocês vão fazer bancada também. Vocês vão começar a ver a diferença, que é a diferença que eu tenho em São Paulo quando eu tenho o Kim Kataguiri em Brasília. Não há deputado em São Paulo que chegue perto do Kim. Assim como não haverá um deputado no Paraná que chegue perto do Pedro, que chegue perto do Bertolucci, que vai estar lá em Brasília. Ou de outros tantos que estão aqui, mesmo os estaduais.
Não há. E nós precisamos começar a focar. Se existe um discurso aqui no Paraná, a gente é brabo. Quarto PIB do Brasil com 12 milhões de habitantes por aí. Me corrija. 9? É bem mesmo, pelo amor de Deus. Quarto PIB com 9 milhões. Você tem certeza que não é 11 milhões? É 11 milhões. Tô falando, pô. É assustador. Só que em termos políticos, vocês são frágeis. E vocês compraram historinhas bonitinhas. Compraram luta contra o comunismo. E levaram lá um farrur com um bigodão em Brasília sem fazer nada. Eu volto a perguntar, qual foi a grande luta dos parlamentares de vocês em Brasília? Qual foi a grande realização dos parlamentares, das lideranças de vocês? Eu falo isso em São Paulo, quando eu rodar em Santa Catarina eu vou falar, e eu vou falar isso no Rio Grande do Sul. Agora, sabe onde eu não posso falar isso? Quando eu for para o Maranhão. Os políticos do Maranhão pegam o dinheiro da União, mandam para o Maranhão e roubam. E compram o voto da população pobre que não consegue se defender deles. Mesma coisa no Sergipe, mesma coisa no Rio Grande do Norte, mesma coisa na Bahia. Nós temos que fazer uma revolução em que os melhores têm que ter poder. Pelo amor de Deus, o poder tem que ficar na mão dos melhores e não dos mais populares. Porque se eu acreditar que o mais popular é melhor, a Virgínia é melhor do que o Beethoven. Não é? O Brasil tem que ser entregue por luva de pedreiro, que é o Cleitinho, que inclusive pode ser governador de Minas. Eu nunca duvidem da incrível capacidade nossa de fazer isso. E essa revolução, veja só, a revolução da qualidade em lugar da quantidade, não é uma revolução imediata. É aquela água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos convencer os mais inteligentes, os mais capazes, vamos convencer os círculos de influência deles, suas famílias, seus amigos, e lentamente, quando os adversários perceberem, a gente vai estar com 10%. Depois 12%, depois 15%. Quando viu, aquilo espalhou. Porque a verdade sempre se estabelece. E ao longo da história humana isso aconteceu várias vezes. Alguém acreditava que uma religião estranha para muita gente, que surgiu no meio do nada, lá no deserto, numa província menor, lá de Roma, ia se tornar a religião que dominou Roma, que foi o cristianismo? Impulsionado por mulheres. Em poucos, em coisa de 300 anos, se tornou a religião do maior império do mundo. Alguém ia acreditar, por exemplo, que uma revolução que foi feita, a revolução dos computadores, que foi tocada por um bando de maluco lá da Califórnia, e influenciar a vida de vocês como influencia hoje? Os melhores, mesmo quando minoritários, se estabelecem. Porque eles não podem nunca desistir, eles não podem nunca deixar de convencer as outras pessoas do seu próprio projeto. Hoje eu volto aqui, não como Renan militante, reclamando da situação e dizendo que a gente tem um plano. A gente não tem mais um plano. A gente tem uma concretude, a gente tem uma realização. Eu estou chegando aqui com um partido montado como pré-candidato a presidente da República e hoje, nesse dia, nessa terça-feira, eu estou chegando aqui olhando para vocês, falando que o nosso deputado Kim Kataguiri está oficialmente deputado do Partido Missão e fez as primeiras votações em nome do Partido Missão no Congresso Nacional. O sonho nosso é poder... Não é mais sonho. Riram de nós. Hoje de manhã, eu fui lá na Jovem Pan. E lá na Jovem Pan, alguém chegou a ver a nossa participação na rádio? Teve a Jovem Pan, a CBN foi mais divertida. Mas lá na Jovem Pan tava um rapaz, eu nem sei o nome dele, que tinha falado, ele não tem a menor condição de montar um partido. Eu poderia ter que jogar isso na cara dele. Eu não vou jogar isso na cara dele. Eu fui educar para um partido pra gente se vingar dos outros. Nós não vamos se vingar nem dos Bolsonaro. Nós não vamos nos vingar nem do PT. Nós vamos governar e fazer o que é certo. Porque nós somos melhores, os melhores vão se estabelecer. Assim como o Kim, que é hoje uma bancada de uma pessoa só, que é o que ele sempre foi. Ele sempre foi uma bancada de um homem só. Já está entregando o trabalho em Brasília em nome do nosso partido. E aos poucos, esse ano, a gente vai sempre ter o primeiro de alguma coisa. Porque o partido vai começar a realizar e dar os seus primeiros passos. E esse partido, que é um bebê que está engatinhando, mas já que é um bebê superdotado, que já está entregando coisas que ninguém imaginava, esse partido é o partido de vocês. E eu tento explicar, essas pessoas não entendem. Esse partido é de vocês. É o partido para vocês serem candidatos. Quem aqui não é de Maringá, é de outra cidade da região? Vários. Quantos de vocês eventualmente têm medo? Eu posso ser vereadora, você vai ser vereadora na sua cidade. Eu vou ser prefeito na minha cidade. Quantos de vocês não vão realizar o sonho de mudar a realidade no teu lugar através do nosso partido? E ele é de vocês. Ele não é de um coronel. Ele não é de um líder. Ele não é de um grande empresário. Ele é da missão. Ele é dos coletores que ficaram debaixo de sol e chuva pegando assinatura. Ele é de todos nós que fomos destratados, fomos humilhados, fomos pisados, disseram que éramos retardados, loucos, vendidos, corruptos.
Só nunca conseguiram provar nada contra a gente. E só nunca conseguiram colocar a gente de joelho. O sonho desses caras é colocar a gente de joelho o tempo todo. E por que eles querem nos colocar de joelho? Seja o centrão, seja o bolsonarismo. Porque nada ofende mais o fraco do que o poder do que o forte que não aceita se submeter. Nós ainda não somos fortes o suficiente para derrubar eles, mas nós nunca ficamos de joelho. E aquela lição do Rock Balboa é sobre quanto você aguenta apanhar. Pois bem, a gente aguentou apanhar o suficiente. Agora a gente já está com força para começar a bater de volta. E estamos começando a bater de volta. E estamos começando a crescer novamente. Com a mesma energia que a gente tinha há 11 anos atrás, na verdade 12 anos atrás, quando a gente montou o MBL em 2014. Eu me sinto aquele mesmo, não moleque, né? Com 30 anos não é mais moleque, mas eu me sinto com aquela mesma energia. Só que com outras pessoas juntos. Muito maior, muito mais capacitado. E aos poucos, nós vamos fazer o que a nossa geração precisa fazer. Minha pré-candidatura é sobre isso. Entregar o poder para as pessoas certas. Nós precisamos colocar as pessoas certas para matar bandido. Nós precisamos colocar as pessoas certas no judiciário. Nós precisamos colocar as pessoas certas na economia. Nós precisamos colocar as pessoas certas para prefeito, para governador, para deputado. E as pessoas certas têm que identificar umas outras como pessoas certas, que são as pessoas com inteligência e integridade. E nós vamos ser implacáveis em quem impedir a gente de fazer isso. Mas na hora de governar o povo, a gente vai ser justo. E essa é a nossa regra. Nós vamos ser justos até com nossos inimigos. Mas quando eles estiverem à nossa frente, na hora de impedir a gente de realizar o destino nosso, que é tornar o nosso país uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser, seremos implacáveis. Absolutamente implacáveis. Não vamos ter dó deles na hora deles se confrontarem a gente. Agora, se eles aceitarem a nossa liderança, sejamos justos. Justos. Porque a gente tem o espírito de quem nasceu para governar. Nós temos espírito nobre. Nós somos a verdadeira aristocracia, que nasceu num país estranho, de baixo para cima. E ninguém aqui veio filho das grandes famílias, ou dos nossos estados, ou do nosso país. Nós viemos quase todos aqui de famílias de classe média, quando não de famílias humildes. Só que a gente sempre teve o espírito nobre. O espírito nobre de um cara como o Kim, que sempre recusou a fama fácil e o dinheiro fácil. O Kim mora até hoje com seus assessores, você sabia disso? Porque ele tem aquela coisa que ele precisa economizar. O Kim poderia ter um número muito maior de seguidores. Mora todo Val. Com todas as piadas que a gente faz sobre ele, é um cara que, se quisesse ter virado bolsonarista, seria o maior de todos. É o melhor comunicador de todos. É o cara que fala em público melhor, é o melhor debatedor que tem. Se quisesse ser pilantra, como esses caras são, o Arthur tinha 20 milhões de seguidores. Alguém duvida disso? Mas ele não aceitou. A recusa mostra a força. Falar não é mais importante do que falar sim. Falar não te liberta. E nós somos aquelas pessoas que ousaram falar não diante do comportamento fácil que veio. Isso nos deu um partido, isso nos deu credibilidade para estar aqui com vocês, falando o seguinte: precisamos vencer as eleições esse ano. Eu preciso que vocês me deem 10% até o final de julho. 10%. Se eu tiver 10%, eu derroto o Flávio, eu acabo com o Flávio, e aí eu vou pegar o Lula no segundo turno. E vocês vão ver uma devastação jamais vista na história da política brasileira. Devastação. Eu já encontrei o Lula, vocês sabiam? Eu já encontrei o Lula, eu já tive meu primeiro confronto com o Lula. Eu tinha 5 anos de idade, final do Campeonato Brasileiro de 1989, o maldito Vasco da Gama, com o gol do Sorato, derrubou o meu time de São Paulo. O grande time de São Paulo de 89. E o Lula tava lá torcendo pro Vasco. Canalha. Foi lá torcendo pro Vasco. E eu já era semi-politizado com 5 anos de idade. Eu odiava o Lula. Torci pro Collor na eleição. E meu pai falou: olha o Lula ali, Renan. E aí ele me soltou no chão, eu fui no Lula e falei: vai tomar no cu. Desculpa que tem uma criança aqui, mas um dia ele poderia fazer isso com o Lula também, seria incrível. Acho que ele tá até na idade, mas foi isso que eu falei. E foi o meu primeiro confronto com ele. Agora, anos depois, eu terei o direito a um segundo encontro. E não será menos intenso. Então me dê o direito de fazer isso. Me dê o direito de encontrar o Lula nesse segundo turno. Porque será uma devastação. E a gente já está fazendo devastação na área dele. Onde nós estamos indo no Nordeste, e eu comecei a virar eleitores dele no Nordeste.
Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.